Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais um domingo reunido na casa de Deus, em nome de Jesus. E vamos começar esse culto com muita alegria, meditando um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Vamos ler um salmo, salmo de número 147, em nome de Jesus. Vamos ler aqui alguns versículos. Para a glória de Deus, amém? Salmo 147. Vamos ler o versículo primeiro? Diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque suave e decoroso é o louvor. Vamos para o versículo 11, diz assim: O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Vou ler de novo, tá? Versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque suave e decoroso é o louvor. Versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? A palavra de Deus também diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? O temor a Deus é nós estarmos sempre ligados com Deus, preocupados em agradar a Deus. Será que isso vai agradar o meu Deus? Será que se eu fizer isso está de acordo com a palavra de Deus? O temor é esse cuidado, é esse respeito que nós temos com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz aqui que o Senhor, Ele se agrada daqueles que temem. Amém? E daqueles que esperam a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Então que nós venhamos a esperar por essa misericórdia, que nós venhamos a confiar no nosso Deus, temendo, estando sempre atentos à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele tem para nos falar, para nos orientar, que possamos dar ouvidos à voz de Deus. Amém? E nessa manhã nós vamos fazer como está escrito aqui, no versículo 1, vamos louvar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao nosso Senhor, porque Ele é tudo para nós, né? Deus, Ele cuida de todas as coisas, nós que muitas vezes nos preocupamos à toa, né? Com tantas coisas da nossa vida, mas o Senhor, Ele cuida de nós, que nós possamos esperar nele, confiar nele e temer. Amém? Respeitar a palavra dele todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos então, vamos fazer uma oração a Deus nessa manhã? Senhor meu Deus, amado e querido Pai, aqui estamos mais um domingo diante da Tua presença. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer mais de Ti, conhecer mais da Sua palavra, ouvir mais da Sua voz. Ah, Senhor, como é bom poder, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor que nos conhece, o Senhor que sonda os nossos corações. Meu Deus, venha falar conosco mais uma vez, que as Tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas nessa manhã. E que o Senhor venha, meu Deus, venha fazer morada em nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas com liberdade. Senhor, nós nos entregamos diante de Ti nessa manhã, entregamos o nosso coração, pedimos que o Senhor venha, Pai, oh Deus, derramar mais do Seu amor sobre nós, que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos dê o temor ao Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, meu Deus. Então venha sobre a sua igreja, venha sobre o seu povo nessa manhã, venha, meu Deus, renovar as nossas forças,
Venha, Senhor, acalmar o nosso coração, falar conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a sua voz. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer de novo, se preciso for, ó Deus, dentro de nós, aquilo que precisa ser transformado. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidos. Obrigada por essa porta aberta, Pai. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus. Pois o Senhor é Deus, maravilhoso Tu és. Ah, Senhor, nós sabemos que em muitos lugares deste mundo as pessoas não têm oportunidade de ouvir a Sua palavra, de ler. Existem países até proibidos a Bíblia, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui com essa oportunidade em nossas mãos. Então, meu Deus, que não vamos desperdiçá-la. Não vamos, meu Deus, achar que não tem importância. Que nós venhamos a nos importar. Que nós venhamos a ter sede de ouvir a Sua palavra, de aprender mais do Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o Seu povo que aqui está. Que venhamos ser um povo, ó Deus, que Te busca verdadeiramente. Uma igreja, Pai, verdadeira, Pai, que esteja diante do Seu altar e dos Teus pés, mesmo com simplicidade e humildade, mas que possamos amar a Sua palavra, para amar as coisas do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Venha, Senhor, receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nós entregamos a Ti nessa manhã, de todo o nosso coração, Senhor. Receba, meu Deus. Receba, Senhor, pois nós Te adoramos, ó Deus, e Te amamos, Jesus. Fale mais conosco, ó Deus. Tu és tudo para nós. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, e as Tuas misericórdias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, maravilhoso Tu és, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Aleluia. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Declare o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Aleluia, Senhor. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra. A verdade é a Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Declara, igreja, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Oh, Pai, te adoraremos para sempre, Senhor. Vamos louvar mais um louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Vocês estão bem acordados hoje, irmãos? Então, vocês acordaram, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. O Senhor é a nossa alegria, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Declarem: nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor e esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergues quando estamos fracos. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. És o nosso Deus, o nosso defensor, o Deus consolador, Senhor. Nós Te adoramos e Te louvamos nessa manhã, de todo o nosso coração, Pai, nos entregamos a Ti, ó Deus. Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Pois nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor e esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor e esperarmos no Senhor, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém, irmãos. Glória a Deus, igreja. Aleluias, amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor para receber a palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai amado e querido Deus, que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra venha de encontro a cada um de nós, ó Deus. Fale mais aos nossos corações. Encha, Pai, a nossa vida. Nós precisamos de mais fé, de mais confiança, Senhor. Que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha, Pai, trazer para nós o avivamento que precisamos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, nós Te buscamos nesse momento. Convido toda a igreja para buscar a presença de Deus, para se encher da glória de Deus.
Você que entrou aqui nesta manhã, talvez você entrou com a sua cabeça cheia de preocupações, cheia de tristeza. Talvez o seu coração durante essa semana ele sofreu, ele se entristeceu com tantas coisas. Busque a Deus nesse momento. Só o poder de Deus pode te ajudar, te socorrer. Só o Espírito Santo pode te dar uma direção nesse momento. Busque a Deus, se encha de Deus. Diga: Senhor, eu quero me encher do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor derrame a Tua presença em mim. Eu quero ser tocado pela Tua presença, pelo Teu amor. Oh meu Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, encha a nossa vida, Pai, pois nós precisamos do Senhor. Nós viemos domingo passado no culto, Pai, ficamos uma semana sem vir para a igreja. Tá certo que oramos em casa, tá certo que meditamos em casa, mas Pai, esse é o momento de se encher, esse é o momento de buscar a Tua presença, esse é o momento, Pai, de derramar ao Senhor a nossa vida e pedir a misericórdia do Senhor, e pedir a direção do Senhor para nós. Nós precisamos, ó Pai, meu Deus, nós vivemos numa vida, em um mundo tão corrido, em um mundo que está buscando tantas coisas materiais, ó Pai, tantas coisas que se acabam, que perecem. Oh meu Deus, o mundo corre atrás do pão que perece, mas o Senhor Jesus nos ensinou a buscar a Tua palavra, a buscar a Tua presença, porque a Tua palavra nunca irá perecer, Pai. Oh Deus, a Tua presença dentro de nós nunca irá perecer se nós permanecermos firmes na Tua presença e nesse caminho que o Senhor tem preparado. Oh meu Deus, não é fácil, oh Pai, Te servir, não é fácil. Oh Deus, muitos diziam lá atrás que seria muito fácil de servir, seria muito fácil estar, ó Deus, congregado numa igreja, congregando e te servindo, mas a verdade é que não é fácil, Pai. A verdade é que não é fácil acordar cedo para vir para o culto, não é fácil orar. O próprio Senhor Jesus convidou os discípulos para a oração e eles adormeceram, Pai. Meu Deus, orar não é fácil. Orar, meu Pai, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, Senhor, e as palavras não vêm, e o cansaço vem rapidamente, e a gente adormece. Oh meu Deus, muitos estão adormecidos, muitos estão, ó Deus, desanimando, muitos já olharam para trás, mas aqui estamos nós, clamando pela Sua misericórdia, para que não, meu Pai, para que nenhum daqueles que estão aqui venha virar um dia uma estatística de que talvez um dia frequentou uma igreja, mas o tempo esfriou, o tempo passou. Meu Deus, que a gente venha permanecer, Deus. Para permanecer nós temos que ter raízes, nós temos que ter vida, Pai. Oh Deus, temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos resistir ao dia mau, ao dia das perseguições, o dia das lutas, ó Pai. Oh Deus, tem momento da vida que nós estamos com tanta fé, que a gente derruba um gigante por dia, Pai. Mas tem dia, Senhor, que tudo que a gente quer é fazer como Elias fez, se esconder numa caverna e ali ficar quietinho, Pai. Muitos desejam até a morte, como o profeta Elias desejou, mas veio, Pai, a Tua voz em direção dele e pediu para ele sair daquela caverna. Meu Deus, nós não podemos viver numa caverna, Pai. Nós não fomos chamados para ficarmos escondidos, mas o Senhor nos resgatou, Deus. O Senhor nos tirou da morte espiritual, da morte, meu Pai, eterna, e o Senhor nos trouxe vida, e nos trouxe uma vida com abundância. Hoje nós estamos aqui felizes, ó Pai, reunidos, porque a Tua presença está em nosso meio, porque o Senhor nos levantou, o Senhor, Pai, ó Deus, nos ressuscitou da morte que nós estávamos, que era a morte espiritual, meu Deus. É a morte, meu Deus, que nos afastava do Senhor, mas hoje nós temos vida, Pai, hoje nós temos esperança, hoje nós temos, ó Deus, a Tua presença em nós. Então nós temos que estar de pé, Senhor. Levante cada um, levante a sua igreja, Pai, levante cada um de nós, para que possamos orar mais, para que possamos confiar mais, para que possamos, ó Pai, dedicar mais ao Senhor, para que possamos ler mais a Bíblia, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, arregaçar as nossas mangas, ó Deus, e te servir com alegria, e te servir com muita fé, com muita força, e não desanimar, não desistir, ó Deus. Oh Pai, o Evangelho,
O Evangelho, meu Deus, é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho, meu Pai, muitas das vezes é perseguição. Nós não podemos olhar, Pai, para as dificuldades, nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para o Senhor, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, Pai. Oh Deus, quando Davi foi enfrentar aquele gigante, ele não olhou para o tamanho daquele gigante. Se ele tivesse olhado para o tamanho como os demais, talvez o medo teria tomado conta dele e ele não teria lutado, mas ele olhou para o Senhor, porque ele sabia que o seu poder é maior do que tudo. Nesta manhã, irmãos, vamos olhar para o poder do nosso Deus, porque o poder do nosso Deus, o poder do nosso Pai é maior do que tudo. É o poder que liberta, é o poder que cura, é o poder que resgata, é o poder que traz à vida a existência que não existe, é o poder que tanto abate como exalta. Vamos confiar no nosso Deus nesta manhã. Espírito Santo, fale com cada um de nós nesta manhã de domingo, Pai. Que o Senhor enche o nosso coração, ó Deus, de fé, de alegria, ó Deus, de certeza. Tire a dúvida, Pai. Tire tudo aquilo que esteja nos atrapalhando, coisas talvez simples, coisas pequenas que a gente não dá importância. São essas coisas, ó Pai, que com o passar do tempo começa a crescer dentro de nós e começa a nos atrapalha de servir, nos atrapalha a congregar, nos atrapalha a ter fé. Meu Deus, sonda o nosso coração, como tua palavra diz que o Senhor faz. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, ó Deus, e tira de nós tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Tudo bem com vocês? Eu ia pedir para vocês se assentarem, mas vocês já sentaram, né? Sejam bem-vindos nesta manhã. Amém? João capítulo 5. Vamos abrir nossas Bíblias? João 5. O paralítico de Betesda. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós teremos a Santa Ceia também, daqui a pouquinho. Domingo chuvoso, né? Chuvinha caindo. E os dias passando rapidamente, né, irmãos? Os dias sendo abreviados. Jesus disse isso. Os dias seriam abreviados. Você vê que nós já estamos, hoje é 1º de outubro. Então daqui um pouquinho mais de 2 meses, né? Quase 3 meses é o final do ano. Você vê, mais um ano se passou. E como passou rápido, né? E cada vez mais rápido, né? E a Terra também está girando, segundo os cientistas, um pouco mais rápido, né? E já se estuda até em ter que mudar um pouquinho o horário do nosso relógio, porque o nosso horário acompanha o movimento da Terra. Então, se a Terra está acelerada, acelera-se também um pouquinho, segundos, mas tem que acelerar o relógio. Mas ainda não veio essa ordem, né? Mas isso significa o quê? Aquilo que Jesus disse, que os dias seriam abreviados, e é mesmo. Então, é mais um sinal da volta de Jesus, no final dos tempos. Temos mais sinais, né? Não é o tema hoje da pregação, mas nunca é demais falar. Nós temos, por exemplo, lá no livro de Daniel, o profeta Daniel escreveu que no final dos tempos a tecnologia estaria avançada. Agora, irmãos, quando ele escreveu aquele livro, aquelas profecias, como que ele ia acertar o que nós estamos vivendo hoje? Olha a tecnologia que nós temos hoje, irmãos. Final dos tempos. E tem vários outros, né? Vários outros sinais. É muito certo a palavra, né? Vamos lá então, João capítulo 5. E nos dias de hoje, irmãos, as pessoas elas querem, de alguma forma, encontrar um meio para não crer na Bíblia. Não tem, eles colocam de tudo. Já inventaram várias mentiras, né? E eles até hoje tentam fazer com que as pessoas não acreditem na palavra. Nós cremos que a palavra de Deus não foi adulterada, irmãos. Nós não cremos como muitos dizem aí fora, que o Papa não sei quem, ou não sei outro quem lá, uns anos atrás, adulterou a palavra. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós cremos em um Deus poderoso, que está acima de qualquer autoridade, e Ele cuidou da sua palavra.
Cuidou, porque irmãos, não faz sentido se eles adulteraram a palavra. Então aonde estava Deus, irmãos, enquanto eles adulteravam a palavra de Deus? Se a única esperança que nós temos é a palavra, irmãos. Se você olhar hoje para o mundo, se você olhar para a nossa justiça hoje, não é uma justiça justa, não é, tem muito bandido solto, e em alguns casos são menos, mas poucos casos, mas tem inocente preso, são poucos casos, mas tem. E não é só porque é Brasil, isso é o mundo e não é de hoje, né? Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo foi preso injustamente porque ele expulsou o demônio de uma pessoa uma certa vez. O apóstolo Pedro foi preso e eles não eram criminosos, então erro da justiça. E hoje você tem bandido solto, erro da justiça também. Então qual que é a nossa única justiça, irmãos? É a palavra de Deus. E eles querem mudar a palavra, eles querem isso no Brasil, né? Eles querem, na China também, acho que há uns 15 dias atrás, a China, a gente sabe que a China é um país muito fechado, né? E lá você não consegue ir lá e pregar como nós pregamos aqui, mas nós sabemos que existe pregação lá. De certa forma a palavra está entrando naquele país, mas o líder lá, ele quer fazer o quê? Ele quer que a Bíblia seja reescrita. Então a proposta é: vamos reescrever a Bíblia. A hora que isso acontecer, irmãos, acabou, já não é mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela continua preservada e protegida. Por isso que ela desafia o mundo. Você vê que o mundo moderno não aceita a palavra. Por quê? Porque o que está escrito aqui confronta boa parte dos nossos desejos. Na verdade, eu pergunto para os irmãos: qual foi o escritor famoso que você conhece que escreveu algo que vai contra você? Qual best-seller, qual livro muito bom que vai contra você? Dificilmente você encontra. A Bíblia vai contra você a todo momento. Então não nos estranhe que as pessoas não queiram a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos contraria, porque ela é a salvação, irmãos, e eles querem mudar, e eles vão encontrar muita dificuldade. E você pode ter certeza que o dia que eles mudarem a palavra, se é que eles vão conseguir, né? Haverá o grande governo do anticristo na terra. Aí, meu irmão, aí é outra história, né? Aí só aqueles que estão em Cristo que irão resistir os dias difíceis. Nós temos que nos apegar com Jesus, irmãos. Vamos ler aqui, ó, João capítulo 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque. É um tanque, né? Não era uma igreja, era um tanque. Chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes havia grande, não eram poucas pessoas não, irmãos, era uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, né? Pessoas doentes, esperando o quê? O que elas esperavam? Jesus? Elas esperavam o que então? O movimento das águas. Mas por que elas esperavam esse movimento? Versículo 4. Porque um anjo descia em certo tempo, não sabemos qual é o tempo, se era diariamente, mensalmente, enfim, não sabemos esse tempo, quanto tempo. Mas porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Pois bem, então olha, aqui tem muita lição para nós. Uma multidão não estava no templo, e essa multidão também não estava buscando Jesus. Eles não estavam querendo Jesus, eles queriam a cura, eles esperavam o movimento das águas. Irmãos, esse movimento das águas, ele acontece até os dias de hoje. Então a multidão, se você perceber, começar a analisar, a multidão tem buscado pouco a presença de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, mas as pessoas buscavam o quê? Um movimento. Eu já vi alguns teólogos explicando. Há quem diga que talvez, né, enfim, já ouvi alguns dizendo que esse movimento foi só uma história que ocorreu na época, mas a Bíblia diz que um anjo descia, né? Então nada impede crer, podemos crer sim que um anjo descia. Só que aonde as pessoas estavam?
Isso daqui foi até para nos ilustrar. E o que eu venho trazer aqui para os irmãos não é algo bom desse movimento. Eu venho trazer um olhar contrário a esse movimento. É isso que eu venho trazer nessa manhã. Por quê? Eu vou lhe provar por que eu venho trazer uma ideia contrária. Porque as pessoas estavam ali onde tinham anjos, e os anjos não são dignos de adoração. Uma certa vez, Josué, ele se encontrou com um anjo, e a Bíblia diz que ele se prostrou ao anjo, e o anjo falou: não faça isso, se levante, eu não sou digno de adoração. O único digno de adoração é Jesus, irmãos, porque Ele é Deus. Amém? Nós não nos prostramos para homens, irmãos. Inclusive muitos cristãos já morreram por não adorar os seus ditadores, os seus grandes líderes. Foram mortos. Nós só adoramos a Jesus, não adoramos homem, não adoramos artistas, não adoramos nada, não adoramos imagens de escultura. Não podemos, não é bíblico. E não é culpa minha, não é assim a Bíblia que colocou. Quem sou eu para trazer um conceito novo para a igreja? Não, é bíblico. O único digno é Jesus. E as pessoas estavam o quê? Esperando, não era Jesus, era esperando um anjo. Está errado, irmãos. Está errado. Nós não podemos vir para a igreja aqui esperar ver um anjo. Não, até acontece. Mas nós não podemos: Senhor, eu gostaria de ver, ou não, eu gostaria de que Jesus habitasse em mim. Essa é a verdadeira oração. Não é o anjo que muda a nossa vida, irmãos. Não é Jesus que muda a nossa vida. Amém? Aprenda isso para a glória de Deus. O dia que você entender, irmãos, a Bíblia diz que os anjos foram criados por Deus, sim, mas para servir, para o serviço, assim como nós servimos a Deus também, assim como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Agora, digno de adoração é só um. Então, quando eu vejo alguma chamada para um culto, porque aqui vai ter lá a manifestação do Miguel Arcanjo, estou fora, nada disso, não quero saber nada de Miguel Arcanjo. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus de Nazaré, irmãos. Não foi Miguel Arcanjo, não foi anjo nenhum. Os anjos são uma criatura de Deus. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. É o Criador, Ele está acima, é soberano. Louvado seja Deus. E essas pessoas então se reuniam atrás de um movimento. Por quê? Porque eles desejavam algo. Eles queriam a cura. Se você olhar hoje para o mundo, as pessoas, muitos estão enfermos, muitos. Agora, não é o anjo e nem o movimento que vai libertar a pessoa. E olha só, irmãos, a gente vai ver aqui nessa história que só o primeiro, eu não sei se eu já li isso daqui, deixa eu ver. Eu já li? Onde foi que eu li isso aqui, 4, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque. Assim só o primeiro que ali descia, depois do movimento, sarava. Então olha só, Jesus, aqueles que vinham até ele curava. Ele curava. As pessoas eram curadas, curou até ressuscitou morto. Agora, o movimento que o anjo fazia, só curava o primeiro. Agora, vamos analisar aqui. Tem um tanque e cura. Quando o anjo desce, não sabemos de quanto em quanto tempo. Então as pessoas ficavam ali, dias e dias esperando o movimento. Só que só o primeiro que descia. Agora, olha a desordem que era o lugar. Olha a bagunça que era. Não tinha uma fila. E como que nós sabemos disso? Porque essa história vai contar a história de um homem, nós não sabemos o nome, mas ele relatou para Jesus que quando a água era agitada, sempre alguém descia primeiro, porque não tinha uma fila. Agora chegou tal vez, você já está há 10 anos aqui esperando, pode descer. Agora não, era uma bagunça. Então vou dar um exemplo aqui. Você que já pegou trem no horário de pico, não se respeita a fila, é desorganizado, não é um lugar organizado. Então por isso que o transporte público nosso não é um transporte bom. Seria bom se todo mundo pudesse sentar, entrasse de forma organizada, assim como é em outros países.
Mas não, abre-se a porta do trem, as pessoas correm de forma desesperada e o primeiro senta. Então não é algo bacana, tem muito que melhorar ainda o nosso transporte público. Mesma coisa era o tanque. O tanque era desorganizado, irmãos. Desorganizado. Isso aqui a gente pode até comparar com a igreja hoje. As igrejas fazem movimentos e lotam de pessoas. As pessoas querem, porque eu preciso. É o movimento da cura, é o movimento da prosperidade, é o movimento da inteligência, é o movimento do destrave, é o movimento do... Ixi, tem tanta coisa, irmãos. Enfim. E aí, e Jesus, onde fica? Eles até citam lá Jesus, né? Ah, mas vai ter o anjo. É a mesma coisa ali. Não é a mesma coisa, não. O anjo não é a mesma coisa que Jesus, não, irmãos. Muita diferença aí. Nada se iguala ao nosso Deus. Então era desorganizado. O primeiro caía ali. Imagina, as pessoas tropeçavam, caía, se machucavam, ia lá enferma, voltava pior. E só um que conseguia. Talvez só o mais forte. Talvez só aquele que pagava propina para alguém segurar ali e ele descer primeiro. Imagina a bagunça que era. Irmãos, Jesus, deixa eu dizer uma coisa, que Jesus, ele não está na bagunça. Jesus não está na desordem. Jesus está na organização. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, né? Pão e o peixe. E deu para alimentar todas aquelas pessoas. E os discípulos, quando ele fez a oração para multiplicar, ele disse assim aos discípulos: pede para que todos se assentem. Ou seja, organizem o local. E nós vamos fazer oração, vamos multiplicar, nós vamos servir as pessoas de forma organizada. Então, como que tem que ser a nossa vida, irmãos? Uma vida sempre, na medida do possível, organizada. Jesus, né, a palavra de Deus diz que Deus não habita em casa suja. O que é isso? Duas coisas. Primeira coisa, nós somos a casa de Deus. Então não pode haver pecado, nós temos que limpar o nosso coração, a casa, para Jesus habitar. Mas também quer dizer, no sentido da nossa casa, nós temos que manter a nossa casa organizada também. Também, olha que interessante. Tudo organizado. Porque o nosso Deus, ele é organizado, irmãos. E o movimento não tinha organização nenhuma. Era uma coisa bagunçada. E Jesus não estava ali, você vê, não estava. Aí a gente vai ver que Jesus, ele vai passar naquele dia ali. Mas não era o local que encontrava Jesus. Olha só, vamos seguir aqui, ó. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Agora olha aqui para mim, irmãos. Aquele homem, ele ia diariamente ali, buscando a cura. Ele não conseguiu a cura. Se o movimento fosse bom, no mínimo, ele deveria ter recebido a cura. Mas movimento não é bom, irmãos. Então não busque nunca movimento para as suas respostas que você precisa. Ah, estou precisando de uma cura, vou buscar um movimento que cura. Não faça isso, irmãos. Eu lembro há um tempo atrás, tinha uma igreja que ainda existe, essa igreja, ela está fechando, ela está com muitos processos na justiça, não vou dizer o nome, mas está com muitos processos, perdendo grandes tempos. Facinho para saber, é só procurar no Google, se quiser saber, se interessar, né? E ela é uma igreja que o apóstolo ali, ele gosta muito da questão da cura, né? E aí eu já vi algumas vezes esse programa de TV, quando eles, não sei se tem um programa ainda, mas há um tempo atrás eu já tinha assistido. E hoje você vê fácil pela internet também. E aí eu lembro que, você veio da onde? Receber sua cura? Eu vim da Bahia. Eu vim lá do Acre, eu nunca vi, que o Acre é o final de tudo, né? Mas vim lá do Piauí, eu vim lá do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo para receber a cura. Aí você vê, irmãos, isso é um tipo de um movimento. Porque a pessoa, ela se desloca de longe para buscar uma cura, achando que é o movimento que cura. Não é. Não é. Quem cura é o poder de Deus. E o poder de Deus está aqui. Você pode sair daqui curado hoje, para a glória de Deus. Pode. Você pode também, talvez numa igreja que está lá na Bahia, de onde a pessoa veio, também lá receber uma oração e ser curada. E se não tiver igreja nenhuma aqui, o que eu faço? Você tem a palavra de Deus? Não tem a palavra de Deus, você não pode invocar o poder de Deus então, com a sua oração. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Então não há mais hoje a necessidade do sacrifício de um animal, porque Jesus foi o nosso sacrifício na cruz. E não há necessidade também
de que você precisa de que um sacerdote entre na presença de Deus por você. Você pode entrar na presença de Deus e deve entrar na presença de Deus. Amém? É isso. É isso. Irmãos, então as pessoas se deslocavam para vir para receber oração. Isso é um movimento. Você estava buscando o quê? Um movimento. E como que a maioria das pessoas saíam? Assim como esse homem. Continuavam enfermos. Outra coisa importante. As pessoas buscam muitas coisas materiais hoje, né? Então ela quer, por exemplo, ela quer prosperar. Quem não quer, irmãos? Ela quer a cura, né? Ela quer tudo, menos Jesus. Você vê, a multidão aqui não estava reunida para... Vocês estão fazendo o que aqui, pessoal? Não, a gente veio adorar Jesus. Nós viemos adorar o Messias. Nós ouvimos. Não, eles estavam... Até o próprio Cristo, certa vez ele disse: essa multidão está atrás de mim porque eu multiplico o pão. Ele falou. Ele fez uma crítica. Essas pessoas, elas estão aqui porque eu multiplico o pão. Vamos ver quando eu estiver na cruz, quem vai estar comigo? Ninguém. Ninguém. Você entende, irmãos? As pessoas priorizam as coisas secundárias. A cura é importante? Claro que é importante. Mas eu vou dizer, é secundário. Porque você pode muito bem entrar no céu por ter morrido por uma enfermidade. Nada te impede. Ah, a pessoa, ela morreu, será que ela foi para o céu? Nada impede. Você pode entrar no céu sem ser rico, nada vai impedir. Agora, você não vai entrar no céu, olha aqui a coisa primária, o que é primário. Você não entra no céu sem se arrepender dos seus pecados, sem Jesus ter lavado, ou seja, sem você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Você não entra no céu. Então você entende que a gente busca muito o que é secundário? As pessoas se reuniam aqui, não era para cantar louvores a Deus, mas se reuniam, irmãos, para esperar um movimento. Agora, olha só esse homem, há anos ali, há anos, indo todo dia, vai e volta, nada. Você já ouviu aquela história da mulher do fluxo de sangue? Ela veio para esse movimento aqui? Não. Ela não foi encontrada no movimento, ela foi aonde? Até Jesus. Olha a diferença, irmãos. Ela foi atrás de Jesus. Então, olha a inteligência daquela senhora. Tem um movimento aqui, tem ali. Não, eu vou atrás. Eu já fui. Isso daí não resolveu nada. Eu já fui atrás. Eu vou atrás de Jesus agora. Eu vou tocar nele. É ali que vai sair a minha vitória, né? Ali que vai sair a minha cura. Jesus. É isso, irmãos, que nós precisamos. Deixar os movimentos e buscar Jesus. Os movimentos estão abarrotados, lotados, mas Jesus não está ali. Ele não estava nesse movimento, as pessoas não eram curadas. Jesus estava ali, irmãos, caminhando, e a mulher do fluxo de sangue foi até ele. É isso que nós precisamos aprender. Seguir Jesus, irmãos, e não os movimentos. Os movimentos não curam, os movimentos não salvam, os movimentos não fazem nada por nós. Os movimentos apenas nos enganam. Nós perdemos anos e anos ali, 38 anos sofrendo e nada de resposta. Só Jesus, irmãos, só Jesus é o único que nós devemos buscar com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Aí diz aqui, versículo 6: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Irmãos, nós entendemos que Jesus, ele passou por esse movimento. Ele não pregava ali, ele não ministrava ali, não tinha nada a ver com ele, mas ele passou. E ele, já conhecendo aquele homem, né, a fé daquele homem, talvez até a ignorância daquele homem. Muitas pessoas, irmãos, às vezes a gente olha e fala: ah lá, está indo lá, mas é um ignorante. Ele não sabe que o movimento não tem nada a oferecer para ele. Ele não sabe disso. Talvez que era o caso desse homem. Jesus conhece os corações. E Jesus falou: você quer ficar são? Você quer? Agora imagina, olha só. Por que Jesus ele perguntava isso, né? Por que ele perguntou? Será, você acha que o homem queria ficar curado ou não, irmãos? Sim. Mas era mais ou menos o seguinte: você quer ficar curado? Quero. Então não é aí que você tem que estar. Você quer ser salvo? Quero. Então não é aí que você tem que estar. Entendeu? Nós temos, irmãos, que entender aqui o que Jesus ele quis dizer. Versículo 7: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Claro,
era bagunçado mesmo, né? Ele sempre ficava por último. Agora olha só, irmãos, há anos buscando uma cura, de repente ele tem um encontro com Jesus, ele encontrou Jesus. Olha só, quando nós encontramos Jesus, quanto tempo a gente precisa, né, para ter a nossa vida transformada? Quanto tempo será? É instantâneo, é imediatamente. Olha só, então ele criticou, ele falou: ninguém me ajuda, Jesus. Esperar a ajuda de pessoas, irmãos, não vai dar certo. Aí diz aqui, ó, versículo 8: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Jesus fez naquele momento com aquele homem? Curou ele, curou. Ele não foi curado na água, ele foi curado por Jesus, irmãos. Simples assim. Você está buscando movimento, vai ficar anos esperando algo, irmãos. Não é assim. Quando você tem um encontro com Jesus, é imediato. Imediatamente a tua vida muda. Você é curado, é transformado, a sua mente muda. É o encontro com Jesus. É o encontro com Jesus. Então, imediatamente foi curado. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Anos, sabe? Imagino eu ele parando e pensando: meu Deus, há anos ali olha o quanto que eu sofri atrás desses movimentos. Jesus não está em movimento, irmãos. Não está. Não está. Jesus está onde então? Jesus está na palavra dele. Jesus está na organização. Jesus está na oração. Jesus está no perdão. Amém? Continuando aqui, ó, tem mais um pouquinho aqui pra gente. Versículo 9: logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Irmãos, os religiosos da época, eles não faziam nada no sábado, nada, era uma religiosidade, assim como alguns ainda hoje querem ser religiosos. Esquece isso, irmãos, esquece isso. Enquanto alguns estão guardando sábado, ontem no caso, o povo estava trabalhando lá 24 horas por dia, inclusive no sábado, para manter a energia elétrica das nossas casas e das igrejas. Não sei se você sabe disso, mas lá nas hidrelétricas, onde gera energia, eles não param um dia. Final de ano, Natal, não tem folga. É igual hospital, sai um turno, entra o outro, sai um turno, senão a energia não chega aqui. Mesma coisa é a água. Você usou água lá na igreja no sábado? Usei. Então você não poderia usar, porque alguém está trabalhando para te sustentar aí, para te mandar energia. Irmãos, vamos deixar de ser religioso? Não funciona assim, irmãos. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim: Israel guarda o sábado, porque lá é o lugar dos judeus, né? Israel guarda o sábado, porque no sábado tudo para. Irmãos, nós temos aqui em São Paulo, esse hospital Albert Einstein é de judeu, funciona de sábado, irmão. O elevador funciona de sábado, a energia elétrica lá, eles têm água, não para. Aí eles vão dizer assim, o seguinte, eu já sei o que eles vão dizer, eu já estudei um pouquinho isso aí. Eles vão dizer: não, mas para curar pode. Mas lá você tem o segurança, que não está lá para curar, ele está lá para segurança. E a mulher da cozinha, não está lá para curar, está para cozinhar. E a pessoa da limpeza, não está para curar, está para limpar. E aí pode? Isso é religiosidade, irmãos. Isso se chama hipocrisia. Não pode ser assim. Você entende? Então Jesus curou no sábado, eles queriam questionar. Eles queriam que o homem voltasse a ficar doente. Ai, meu Deus do céu, irmãos, a religiosidade é terrível, hein? Por que tem esse problema de dia? Porque lá na lei, quando o Senhor Deus deu a lei para o povo judeu, ele colocou um dia de descanso, né? Então eles acham que até hoje, quem não guarda sábado, se o Novo Testamento, irmãos, ensinasse a guardar o sábado, a gente teria que guardar, não ia ter para onde correr. Mas o Novo Testamento não ensina isso. Jesus não guardou o sábado, tanto é que ele foi criticado por isso. O apóstolo Paulo, quando visitava as igrejas, ele fazia os cultos aos domingos. A Bíblia não, você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra domingo, mas você vai encontrar o primeiro dia da semana, que nós sabemos que é domingo. Então tinha os cultos aos domingos, né? E nunca teve um problema, nunca teve uma ordenança, tem que ser no sábado, guarde-se o sábado, ninguém trabalha no sábado. Não tem isso no Novo Testamento. Se não tem, então
não é necessário. Essa é a nossa resposta. Tudo bem, quem faz, pode fazer, mas não pode atrelar isso à salvação, como muitos fazem. Ah, você não guarda o sábado? Então você não vai para o céu. Não é verdade. Não é o sábado que salva e nem o domingo. Quem salva é Jesus. É complicado, né? Pois bem, estou falando isso aí porque o homem aqui foi criticado no sábado. Aí versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leite e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Você vê que coisa, né? Jesus poderia ter ficado ali. A multidão estava ali? Não, eu vou me promover aqui agora. Ó, curei aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, eu sou poderoso. Não, tinha multidão, Jesus se retirou por conta disso, irmãos. Ele não se promoveu, ele não ficou. Ele praticamente passou só para curar aquele homem e já saiu, e já se retirou. Tinha um plano, tinha um propósito para isso. Mais um versículo mostrando que Jesus não é de acordo com as multidões, né, com os movimentos que até contrariam a palavra. Não estou dizendo, irmãos, que uma igreja que tenha muita pessoa, muita gente não é de Deus, tem nada a ver isso não, tá bom? As igrejas estão lá lotadas, glória a Deus, está pregando a palavra, que encha mais, em nome de Jesus, que abarrote de pessoas mesmo, e continue fiel a Deus, tá bom? Seguindo aqui, versículo 14, para encerrar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, olha só que interessante, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então o que foi que Jesus falou para ele? Olha, você está curado agora, está são, não peques. Então aquele homem, irmãos, ele tinha algum problema com o pecado, ele tinha alguma coisa que ele fazia, que nós não sabemos o que é, mas que mostrava que ele estava em erro. E o interessante é que depois da cura, Jesus não encontrou ele lá no movimento, né? Jesus encontrou ele aonde? Encontrou ele no templo, aonde nós devemos estar, amém? No templo. E Jesus foi ao templo também, encontrou ele no templo, glória a Deus. E aí, para encerrar, versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Glória a Deus, né? Ele deu essa honra aí, essa glória para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, é isso. Fuja dos movimentos, se encha de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração? A gente vai fazer uma oração e aí a gente ministra a Santa Ceia. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, meu Pai, nós queremos te adorar nesse momento. Meu Deus, é difícil, Pai, a gente entender algumas coisas na vida. É difícil nós compreendermos, Pai. Aquele homem ficou por anos enganado ali, mas a tua misericórdia o alcançou e o mostrou e o ensinou, e rapidamente ele aprendeu, Pai. Nós devemos ter sabedoria para aprender, Deus. Quando a tua palavra nos ensina, nós temos que aprender com facilidade e andar de forma correta, Pai. Não seguindo, Pai, a multidão. Não é sempre que a multidão tem a razão. Esse ditado de que a voz do povo é a voz de Deus não é uma verdade, Pai. Não é. A multidão dizia, solte Barrabás. Não era, Pai, não tinha razão. Ó Deus, o povo geralmente não está com a razão, nem sempre a maioria está correta. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos então pedir sabedoria ao Senhor, pedir inteligência para que possamos, ó Deus, diferenciar o que é certo e o que é errado, Pai. É o discernimento de espírito, que é um dom que o Senhor nos entrega, Pai. Discernir os espíritos. Será que está falando a verdade? Será que não está falando? Será que isso é certo? Será que isso não é? Será que isso é algo bom ou isso é um movimento que está querendo me separar, enganar as pessoas? Meu Deus, nós precisamos discernir. Precisamos, ó Pai, entender que o Espírito Santo acrescente mais esse ponto em nossas vidas. Meu Deus, queremos te louvar nesse momento
e queremos nos preparar para a Santa Ceia. Fale conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar por um minuto. Vou ler rapidamente aqui com os irmãos. Eu estou dizendo rapidamente porque a gente sempre lê, né? Mateus 26, versículo 26. Pode abrir sua Bíblia e aí a gente faz a Santa Ceia, tá bom? Mateus capítulo 26, versículo 26. A Santa Ceia aqui é uma vez por mês, como na maioria das igrejas, né? E é no primeiro domingo. Por que no primeiro? Porque não é no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Só por isso, tá bom? Tem igreja que faz no segundo domingo, mas a gente faz no primeiro, né? Quando a gente fez a fundação da igreja, a gente pensou o seguinte: primeiro domingo, porque seria uma forma de dar primícia para Deus, né? O primeiro domingo do mês. Mas não tem nada bíblico, né? Poderia ser no último, poderia ser no... Tem igreja que eu sei que faz no que tem culto principal de domingo, mas faz no sábado, a Santa Ceia. Tudo bem, problema nenhum. O importante é fazer, né? Versículo 26, Mateus 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e abençoando, o partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus, irmãos, ele ceiou com seus discípulos, e interessante que ele não ceiava com a multidão. Ele não ceiava, ele não tinha ensinado isso, a ceia ainda, né? Então a ceia foi determinada depois aqui com os discípulos, e aí os discípulos começaram a ceiar nas igrejas, os apóstolos, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não foi um discípulo de Jesus, mas ele viu Jesus e foi recebido pela igreja como um apóstolo também. E ele, lá em Coríntios, também tem a explicação sobre a Santa Ceia, que a gente lê, né, em Coríntios. Então, aí as igrejas ceiavam, por isso que a gente ceia. Amém? E para ceiar, o que a gente entende que precisa ser feito? A pessoa precisa se batizar nas águas, e a pessoa precisa, claro, ter recebido Jesus, antes de tudo, né? Receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí, batiza nas águas, ela vai ceiar, né? Em alguns casos, a gente entende que ela vai ter alguns impedimentos da ceia. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que ela não é casada, ela é amigada, né? Então tem gente que se amiga, e aí ela quer ficar ceiando e nunca quer casar. É complicado, porque a gente sabe que na hora que a pessoa não é casada, ela está numa prática pecaminosa, né? Então ela tem que casar. E aí tem alguns problemas, não é o caso de ninguém aqui, né? Mas como dizia um pastor, isso aí só acontece nas outras igrejas, aqui não é aqui. Mas em alguns casos, né, eu já soube de casos que a mulher estava firme com Jesus, queria casar. E aí o marido falava: mas casar para quê? A gente já está há 20 anos morando junto. E aí o homem não queria casar. É bem complicado isso, né? A pessoa quer ceiar, mas a orientação é não ceiar. Ok. Mas o marido que não quer casar, não é ela. Irmãos, os problemas mais difíceis de orientar coisas familiares. Qualquer outra coisa eu vejo como algo simples. Agora, quando vem com caso de família, é complicado. Tinha até um programa de TV, né? Casos de família. Não assista aquilo lá não, irmãos. Aquilo lá, nem sei se existe aquilo ali. Para começar, era tudo combinado aquilo lá. Já teve um conhecido nosso que foi lá, ganhou uns troquinhos, foi lá. Então, boa parte daquilo lá era tudo combinado. Pois bem, os casos de família. Mas é complicado. É complicado um caso de família. E aí, o que tem que fazer então nesse caso? Irmão, sinceramente, eu também não tenho uma resposta pronta. Cada caso é um caso, e aí você tem que orar, irmão. A gente tem que orar e falar: Senhor, fortalece, ajuda ou muda o coração do homem, vamos lá orar por ele, vamos conversar com ele, não custa nada casar também. E aí, irmãos, é uma luta espiritual, até resolver o problema. Por isso que
Por isso que a gente, quando tem uma pessoa na igreja, que ela vai namorar alguém, ela vai casar com alguém e ela já está na igreja, a gente orienta a pessoa. Fala, olha, casa certinho, namora certinho, faz tudo certinho, porque você vai evitar problema lá na frente. E fazendo assim ainda dá problema, às vezes, né? Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, sabe? E nunca ter pressa para as coisas, né? A pessoa tem pressa. As pessoas, né? Hoje é o mundo, é o momento da pressa. Todo mundo tem pressa. Eu quero casar logo. Não precisa ter pressa, irmãos. Mas é que todo mundo casou. Besteira, irmãos. Tem um monte de gente que casou que quer se separar agora. Não adiantou, então. Então, mas eu vou ser feliz quando eu casar. Não é bem isso. Não é bem assim, né? Tudo bem que você é bíblico, você deve buscar isso. Você deve buscar sim, que Deus prepare alguém para você, glória a Deus, tá certíssimo. Só que não tenha pressa, não pense que é quando casar que eu vou ser feliz. Não, tem muita gente casada infeliz e solteiro feliz, você entende? Então, vai com calma e busque no Senhor, não tenha pressa, né? Amém? Então Jesus ensinou sobre a Santa Ceia, e interessante que o Judas, irmãos, ele estava junto, viu? O traidor estava junto, você vê que nem ceiano se converteu, né? Tem peça que é difícil, né, irmãos? E Jesus não sabia que ele era o traidor? Sabia, mas havia uma profecia que Jesus seria traído. Tudo aquilo era necessário e também ficou de lição para nós, de que não é porque você está numa igreja que você vai olhar e vai ver todo mundo santo, todo mundo perfeito. Não é bem assim, não. Por isso que a gente sempre ensina, olhe para Jesus, não olhe para o pastor, não olhe para o membro, olhe para Jesus, para você não desanimar. Não é perfeito. Judas, irmãos, vamos dizer, Judas é como se fosse um espírito, né? O espírito de Judas, ele vive migrando nas igrejas aí, tem que tomar cuidado. Amém? Vamos vigiar. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu não li aqui hoje, mas a Bíblia lá em Coríntios diz que analisa-se o homem, né? Analisa o homem a si mesmo, ou seja, cada um se avalia, autoavalia para saber se está ali preparado para tomar a Santa Ceia, tá bom? E se houver dúvida também, sempre é bom procurar o pastor da igreja que você congrega e conversar com o pastor. Ó, pastor, eu quero ceiar, mas eu estou com uma dúvida. Não precisa ter vergonha não, tá bom? De procurar o pastor, porque o papel do pastor é orientar as pessoas. Amém? E outra coisa que eu vou ensinar aos irmãos também, toda vez que você for pedir orientação, não só pastoral, mas você vai conversar com um médico, você vai conversar com um advogado, você vai conversar com um mecânico, né, com qualquer profissional, né? E com um pastor que também não é um profissional, mas é um chamado de Deus, é um sacerdócio. Nunca vá na expectativa de que você vai ouvir o que você quer. Eu fui lá conversar, o pastor falou uma coisa, não me agradou. Eu pensei, irmãos, é a verdade. A gente tem que entender, a ouvir as coisas, nem sempre irá nos agradar. Não é verdade? Faz parte. O pastor também às vezes vai ouvir alguma coisa que não lhe agradou. E aí? Faz parte também. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, fazer uma oração para ceiarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nesse momento te agradecemos pelas orientações. Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia como o Senhor Jesus ministrou com seus discípulos e se estendeu para toda a igreja posteriormente. Meu Deus, santifica as nossas vidas nesse momento. Jesus ensinou que a Santa Ceia seria, Pai, em memória de Ti e para a remissão dos pecados, para perdão dos nossos pecados também. Então, Pai, que nesse momento a gente alcance a misericórdia no Senhor, alcance o Seu perdão, meu Pai, que a gente aprenda a perdoar também, em nome de Jesus, aqueles que nos ofenderam de alguma forma. Ó Deus, que o perdão sempre esteja disponível para nós entregarmos ao próximo e para recebermos do Senhor também. E, meu Deus, abençoe esse momento de Santa Ceia, Pai. O pão e o suco será entregue a todos aqueles que irão ceiar nesta manhã, em nome de Jesus. A Tamara vai passar oferecendo o pão e o cálice de uva, o suco de uva. E você recebe, prepare tudo aí e aguarde a nossa ministração em nome de Jesus. Glória a Deus. Já abriu para ele, não? Deixa eu pegar a minha aqui.
destacar o copinho, abrir aí tirar essa proteção, né? Aí você segura um pedacinho do pão e pode abrir o suco também. Você que abriu, segure em suas mãos, levante o pão para o alto. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos segurando o pão, pedimos que o Senhor consagre, para que se torne corpo de Cristo, o corpo do Senhor em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Comam todos agora. Levante para o alto o suco. Querido Deus, pedimos que o Senhor consagre agora o suco para que se torne o sangue do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que a gente venha tomar em memória do Senhor e para a remissão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Bebam todos agora. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Santa Ceia, Pai, por cada vida aqui presente. Te agradecemos por essa comunhão, por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor, Pai. Nós também estamos aí, o nosso nome também está escrito no livro da vida. Te louvamos, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje. Estamos encerrando, Pai, nesse momento, através dessa oração. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, nos leve em segurança, nos dê um domingo abençoado, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã da igreja, ó Deus, que eles saiam daqui abençoados, que eles saiam daqui felizes, ó Pai, e satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor operou nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Vão em paz, fiquem à vontade. O culto está encerrado em nome de Jesus, tá bom? Aqueles que trouxeram sua oferta, seu dízimo, fiquem à vontade para entregar ao Senhor.